Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Professor Écio Bottaro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Hoje você tá muito agasalhado. Eu vim sem blusa, passei um friozinho lá na rua, porque a gente não é acostumado a essa temperatura baixa. Posso falar bom dia também? Olha o Carlão aqui, olha lá no YouTube. O Carlão tá meio que a 200 por hora hoje, pessoal. Mas tá para dar tudo certo para vocês ouvirem tudo bonitinho aí, né, Carol? 1001 funções, Carlos Albertini por aqui. Ô, professor, a gente estava falando sobre uma corrida que vai acontecer aqui em Rio Preto na semana que vem. E a gente já começou falando de movimento, né? Porque a gente sempre traz, não só aqui no Vida em Movimento, mas tudo sempre cai na atividade física, tudo sempre cai no exercício. E muita gente se pergunta, será que eu estou fazendo tanto de exercício bom? Será que eu já saí do meu nível de sedentarismo? Porque esse passo, ele é muito importante, né? De uma pessoa completamente parada para uma pessoa que começa a se movimentar, já é um passo gigantesco. A pessoa não precisa ser atleta, mas precisa se movimentar. Tem como a gente medir? Sou sedentário ou não? Tem. Ô, Carol, olha, inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela cita muito que por uma pessoa deixar de ser sedentária, ela precisa dar mais de 7 mil passos. Mas, 7 mil passos, como que eu vou marcar isso? Hoje, através do celular, que você regula lá, praticamente todos os celulares têm essa função de saúde, você regula, coloca lá mais ou menos 70 centímetros, uma média de pisada, onde você vai andando pelo GPS, ele marca. Então tem como ter mais ou menos uma projeção disso. E não é muito fácil dar 7 mil passos, viu, Carol? Não, né? E essa Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela cita que se você... Ela pegou dois grupos, ela fez uma relação de um estudo. Foi uma pesquisa em cima de um estudo. Avaliaram 160 mil pessoas. Pessoas que deram menos de 2 mil passos e pessoas que deram mais de 7 mil passos. As pessoas que deram mais de 7 mil passos, elas tinham 25% menos chance de desenvolver algum problema cardiovascular, como AVC e um infarto. Nossa. Então, pelo menos a gente caminhando vai ajudar muita coisa. A reduzir câncer, diabetes tipo 2, ansiedade, depressão. Olha o quanto é importante a gente dar um simples passo. Não um unicamente, mas vários. E muitos hoje, Carol, muitos, até eu que eu trabalho no estúdio, eu caminho toda hora, eu não paro, é o tempo inteiro caminhando para lá e para cá. É 5.300 passos. Então eu acabo caminhando um pouquinho por fora. Mas nós precisamos mexer. Você imagina, Carol, você tem uma empresa maravilhosa, com uma tecnologia absurda, e essa empresa está parada. Alguns setores vão enferrujando, algumas partes elétricas vão ficando danificadas com o tempo, o telhado vai se corroendo, a parede vai ficando suja, e você não consegue produzir nada com uma empresa maravilhosa e super tecnológica. É assim o nosso corpo. Uma máquina perfeita. Perfeita. E nós precisamos fazer com que essa máquina trabalhe em harmonia e diariamente. Dentro dos seus limites, mas fazer com que todo esse aparato funcione e você mantenha esse corpo limpo, maravilhoso, um ambiente de trabalho que você chega e fala, olha, essa empresa está maravilhosa. Então tem todos uns detalhes que nós vamos falar aí, Carol, sobre isso aqui que é interessante. É muito interessante. Ô, professor, e só a caminhada, eu acredito, né, você poderia falar melhor sobre isso, mas acho que a caminhada é a porta de entrada para muitos saírem aí do sedentarismo. Mas, por exemplo, eu preciso caminhar todos os dias. Se eu fizer uma caminhada 3 vezes na semana, já tá valendo? Vamos lá. Quando a gente fala em sedentarismo, e para sair do sedentarismo, nós estamos falando de caminhada. Não é só a caminhada.
né? A própria Organização Mundial de Saúde diz que nós precisamos fazer em torno de 150 minutos semanais de atividade física, de segunda a sexta. Ou seja, em torno de 30 minutos diários. Perfeito. E essas atividades seriam de moderadas, de leves a moderadas. Então, por isso que se enquadra uma caminhada, bicicleta, natação. Agora, se a pessoa quiser fazer uma atividade menos vezes, em torno de 75 minutos semanais, que é a metade, 3 vezes por semana, por exemplo, mas aí atividades mais intensas. O que seriam mais intensas? A própria corrida. Mas, professor, é só caminhada, corrida, bicicleta? Não. Exercício muscular numa academia, você está mexendo o seu corpo. Se você está promovendo ele a sair do sedentarismo. Não é só pelo simples fato, tem que dar o passo. Mas para você ir na academia, você já está se locomovendo. Lá você vai fazer alguma coisa aeróbica. Mas o que a gente fala de sair do sedentarismo é se mexer, Carol. Fazer essa máquina funcionar. E não é somente o exercício proposto. Uma boa hidratação, uma boa noite de sono, né? O exercício físico, uma rede social de amizade. Tudo isso envolve essa máquina funcionar bem. Mas fazer exercícios com uma intensidade maior é interessante. Mas o que é moderada? Frequência cardíaca. De 50% a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Hoje qualquer reloginho tem isso. Você coloca lá, você regula lá os seus parâmetros de idade, algumas coisas, ele vai te dar o percentual de frequência cardíaca. Intensas é de 70% a 85% da frequência cardíaca máxima. Então hoje nós conseguimos monitorar isso mais fácil. Então é fazer uma atividade um pouco mais intensa, menos vezes na semana, ou todos os dias fazer em torno de 20 a 30 minutos uma caminhada. É maravilhoso, Carol. A máquina vai aceitar super bem, a melhora a disposição, melhora a expressão visual, né? Essa linguagem corporal se torna muito mais positiva. E é interessante as pessoas começarem a perceber isso, viu, Carol? Sim. Ô, professor, o que muda, né? Você já falou algumas coisas aqui, mas o que muda de médio a curto prazo quando a gente sai do sedentarismo? Porque a gente sabe que a longo prazo melhora índice de glicemia, reduz o risco de infarto, mas o que melhora quando a gente já percebe do nosso corpo quando a gente começa a se movimentar? Ele fica leve. As pessoas, quando começam a se mexer, por mais que tenham uma resistência absurda, que muitas pessoas detestam exercício físico. E a grande maioria não gosta. E uma outra faixa etária não quer fazer. Então, tem uma resistência absurda por fazer o corpo queimar energia. Energia essa que mantém a gente vivo. Faz parte da fisiologia viva do corpo do animal. Então a gente procura gastar energia quando a gente há necessidade. Mas olha, a gente melhora nosso sistema digestivo, nosso sistema circulatório, nosso sistema vascular, a contenção de força muscular, de massa muscular, melhora a certo ponto, Carol, que aumenta a nossa longevidade. Olha. Diz muitos estudos, nós falamos já, que quanto melhor a sua massa muscular, a sua longevidade se estende mais. Porque tem muita proteína, tem força muscular. Quando nós ficamos doentes, que nós vamos para um quarto, para uma cama, nós perdemos 2, 3 quilos em coisa rápida, de 2, 3 dias. Sim. Então, quando nós fazemos atividade física, essa máquina fica vigorosa, melhora a oxigenação no pulmão, a troca gasosa, a parte cardíaca, o seu coração vai trabalhar de uma forma mais leve, porque ele está se condicionando a bombear mais sangue para o corpo, puxar esse sangue venoso, oxigenar, fazer essa oxigenação de toda parte do corpo. Raciocínio melhora, Carol, o estresse melhora, a diabetes melhora, glicemia melhora. Tudo melhora, Carol, tudo. Só não é bom para quem não faz nada. Exatamente. E fora que a gente nem falou da parte mental, né? Da saúde mental. Sim. Falou do estresse, mas assim,
dar um silêncio mental nessa era de tantas informações, tudo acontecendo tão rápido. É uma hora de se desligar também desse mundo digital, né, professor? Faz um bem danado. Sim, as pessoas, eu cheguei aqui brincando com você, eu falei, Carol, eu tô de ressaca hoje, mas não é de bebida, é que eu fui dormir tarde. Ontem eu fiz um encontro com a turma da academia, os meninos, né, entre aspas. Nós juntamos em 20 pessoas. Olha. Então, além da saúde física que é promovida na academia, que eu atendo eles, ali nós fizemos uma saúde social, que é importante. Como as pessoas vão caminhar. Carol, vamos caminhar comigo hoje? Ah, nós vamos participar de uma corrida, nós vamos participar de um jogo de vôlei, num evento. Isso tudo é importante. O corpo aceita-se muito bem e no final, por mais que você fale, você quer caminhar hoje às 4 horas, tá calor, não vou. Mas nós, depois que nós vemos o tanto bem que isso faz para o nosso corpo, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. É maravilhoso, Carol. Eu brinco sempre que a luta mental é antes de ir, né? A gente não quer reluta, mas depois que tá lá, no final é impossível você sair e falar, nossa, o que eu vim fazer aqui? Porque é uma sensação de bem-estar, é uma sensação de dever cumprido muito boa. Inclusive tem uma pergunta aqui de um ouvinte, que é o Jorge Siqueira, ele que sempre está participando com a gente. Ele falou, Carol, eu faço pilates 2 vezes por semana e caminho todo dia 1 hora no meu quintal no espaço de 20 metros. Pergunta para o professor se isso é válido para sair do sedentarismo. E com isso, né, tem aquelas pessoas também que fazem atividades no final de semana. Jogam só no final de semana, jogam futebol, vão andar de bike, por lazer mesmo. Essa pessoa já saiu do sedentarismo também, professor? Vamos lá. Jorge. Parabéns. Isso é um grande exemplo. Ele caminha no quintal da casa dele. E muitas pessoas arrumam problemas. Olha, eu não tenho tempo, eu não tenho espaço, eu não tenho local, eu não tenho ânimo. Olha que exemplo maravilhoso. Parabéns, Jorge. É isso aí. Isso que você está fazendo é maravilhoso. Todo dia você coloca essa maquininha para se movimentar. Eu tenho certeza que a sua saúde, não sei a sua idade, pode ter algumas dores, mas é muito mais benéfico o pouco que você faz para o seu corpo. Agora, em relação a fazer atividade física 1 vez por semana, Carol, isso é perigoso. Por mais que as pessoas possam estar com peso adequado, se comerem bem, ter uma boa noite de sono, mas fazer atividade de grande intensidade, de alta intensidade, como um futebol, ou pedalar vários quilômetros, aí numa intensidade um pouco mais forte, corre até um certo risco de ter algum problema cardíaco. Muitas vezes as pessoas até nem passam por um check-up, só faz atividade 1 vez por semana. A mudança fisiológica que ocorreu naquele dia fica muito tempo para ser proposto novamente. E ela perde já tudo isso, não tem uma sequência para melhorar. E isso ocorre até um risco perigoso. Então as pessoas que gostam de fazer o futebol no final de semana, não precisa deixar de fazer o futebol no final de semana ou a pedalada, mas incremente com algumas atividades durante a semana. Um pouco de alongamento até na sua própria casa. Faça alguns exercícios em casa de polichinelo, marcha, saltos, isso tudo ajuda. Ou vai para uma academia, faça uma caminhada em volta do seu quarteirão, porque você não fica com essa máquina totalmente parada. Porque 1 vez só não é nada interessante. É melhor você ficar parado do que 1 vez só. E muitas vezes o futebol, eu jogava futebol, eu sei como é. Você vai e ainda bebe um pouco de cerveja além da conta. Então, você promoveu o corpo a um determinado estresse. Estou bebendo cerveja, estou me reidratando. Sim, mas já está reidratando com álcool junto. Temos que tomar cuidado, Carol. Com certeza. Professor, você citou, né, falou da idade você não sabia a idade do Jorge, porque algumas vezes podem aparecer dores, né? Principalmente ali entrou nos 40, algumas dores começam a aparecer. Se as pessoas têm ou dores no joelho, ou dores na coluna, fica difícil às vezes fazer uma atividade física de uma alta intensidade ou até mesmo uma caminhada. Tem alguma coisa que essas pessoas podem fazer para sair do sedentarismo? Tem, Carol, tem várias coisas. Por exemplo, tem dor no joelho. Dependendo do problema que ele tem no joelho, se ele não dá para caminhar, ele consegue fazer uma bicicleta. Aí vai depender muito
do ângulo do banco em relação até o problema que ele tem. A altura do banco vai ajudar bastante. Outro lado, coluna ou até mesmo joelho, atividades aquáticas, natação, né, hidroginástica, até vários exercícios terapêuticos que podem ser feitos na água, que vai ajudar essa pessoa a sair do sedentarismo. E além de tudo, com grupos sociais, que vai promover mais saúde ainda. Pessoas obesas. Olha, não consigo andar, me dói as articulações, me dói o joelho, tenho vergonha. Procura essas atividades aquáticas, que tem várias atividades que eu garanto. Mas a água não vai me cansar. Não vai. Você fazer uma aula de hidroginástica com um bom profissional, você vai ver o quanto gasta de energia. Você vai sair de lá, vai falar assim, eu quero deitar e desmaiar de tanta energia e como se cansou. Então, tudo tem o que fazer. É só procurar um profissional que ele vai te orientar da melhor maneira possível e com segurança, Carol. Mas nós precisamos sair do sedentário. Com certeza. Isso é importante. É importante dar esse primeiro passo, né? O professor, eu sempre falo de uma dica aqui também, que eu vou me inscrevendo em tudo quanto é aula experimental. Fui fazer aula de spinning, já fui fazer uma que é uma corda que, tipo um jump, assim. Fiz aula de corrida, de Muay Thai, porque a gente precisa se encontrar em alguma coisa. Tem tanta coisa para fazer, né? Não é só uma caminhada, não é só a hidroginástica, não é só a bike, tem tanta opção para a gente sair do sedentarismo, basta encontrar o que se encaixa pra gente. Você fala um assunto maravilhoso, Carol. E isso se encaixa principalmente com as crianças. Os pais muitas vezes são sedentários. E os filhos estão naquela coisa, eu quero fazer basquete hoje, eu quero fazer natação a semana que vem, eu quero fazer judô, karatê. Por favor, pais, coloquem seus filhos, levem eles para ele conhecer. Fez um mês, já enjoou. Não, ele vai se encontrar em alguma atividade. Talvez nós, por determinados fatores econômicos, sociais, precisamos trabalhar mais cedo, não conseguimos criar esse dom de fazer atividade, mas estimule seus filhos para que eles cresçam mais saudáveis e eles vão se encontrar. Meu filho fez karatê, fez natação, fez futebol, fez basquete e se encontrou no futebol, voltou no futebol. Então, faça, brinque com seu filho, leve, estimule, fala, filho, faça o que o papai não fez. Você precisa ter mais saúde. Porque as crianças estão crescendo sedentária, a tecnologia está aí e cada vez mais a gente vai ficando sem fazer. E se acostuma a fazer desde pequeno, se torna um hábito. Exatamente, o corpo pede, Carol. Exato. Se você fizer por 2, 3 semanas, o corpo pede. Esses dias a umidade está muito baixa. Exato. A grande maioria das pessoas sentiu muito cansaço. Olha, eu tô com uma nhaca, eu tô com o corpo dolorido. É extremamente natural. Mas a hora que isso dá uma melhorada, opa, vamos voltar, fazer as nossas atividades. Estava fazendo todo dia? Faça 2 vezes por semana. Não deixe de lado, faça uma. Inclusive eu treino 4 vezes por semana. Essa semana eu treinei 2. Falei, eu preciso fazer. Intensidade menor, mas fiz. Meu corpo mexeu. No final, ufa, que maravilha, consegui fazer. E o corpo agradece, Carol. Sempre agradece. Professor, muito obrigada pelo papo de hoje. A gente sempre estimula, incentiva as pessoas a se movimentarem, porque eu sempre falo isso aqui, tudo sempre cai nos bons hábitos, né? De uma boa alimentação, numa prática de atividade física, numa boa hidratação também, é importante beber água, inclusive nesse tempo seco a gente precisa reforçar a hidratação. Então tudo sempre cai nisso, né? A prevenção de várias doenças, atividade física. Então a gente percebe que é o centro e a gente precisa mudar a mentalidade, precisa mudar esses hábitos, que seja com uma caminhada, que seja com qualquer outro esporte, mas o importante é sempre se mexer. Olha o nome do programa, Vida Exato. em Movimento. Nós temos que estar em movimento sempre, Carol. Perfeito. Professor, muito obrigada pela participação, por mais esse quadro. A gente se encontra novamente no sábado que vem. Eu que agradeço, Carol. Um ótimo sábado a todos. Aliás, um final de semana, um grande abraço. Obrigada para você também, um excelente final de semana.